Antes de sair, Lucien ativa o sistema de defesa da nave e a coloca em modo estacionário. No instante seguinte, ele já aparece no planeta, a dezenas de milhões de quilômetros de distância. Mesmo tão próximo da superfície ardente, ele praticamente não sente calor. E isso fazia sentido, porque quando ele ainda estava apenas no nível 8, Lucien conseguia suportar chamas acima de 1000 graus. Então, naturalmente, uma superfície com seus 1000 graus Celsius não era tão absurdo assim. Como esperado, um sorriso confiante surge em seu rosto. Então, como um meteoro atravessando o espaço, Lucien mergulha diretamente em direção à estrela. E naquele momento, as coisas começaram a esquentar, literalmente. Conforme atravessava a superfície, a temperatura aumentava cada vez mais, fazendo seu corpo marcial entrar em ação automaticamente. O problema é que, mesmo com todo aquele poder, suas roupas começam a derreter aos poucos. Mas Lucien não se incomoda nem um pouco. Na verdade, ele parecia completamente animado. Claro, o verdadeiro MVP da situação era suas calças praticamente inacabáveis. Como qualquer um imaginaria, elas permanecem intactas, sem nenhuma surpresa. Enquanto isso, Lucien avança através de ondas de luz e calor ardente. Ele respira fundo, mantendo a calma e comentando que o núcleo de uma estrela podia atingir bilhões de graus. E justamente por isso, aquele era o lugar perfeito para treinamento. Quanto ao motivo de uma estrela ser tão absurdamente quente, bom, talvez seja apenas mais uma daquelas lógicas malucas de Mana. De qualquer forma, linhas vermelhas começaram a surgir pelo corpo de Lucien. Ele ruge enquanto fecha os punhos com força. A pressão dentro de seu corpo aumenta rapidamente, rápido demais para ser ignorado. Então, o estranho padrão dourado aparece em suas costas. Naquele instante, Lucien percebe algo. Era assim que ele deveria ter treinado desde o começo. Para alguém como ele, um ambiente extremo daquele tipo era praticamente um paraíso perfeito. O único problema era que, para alcançar o auge absoluto, ele precisava ir ainda mais fundo. Agora, Lucien tinha certeza que faltava apenas completar a última peça do seu avatar marcial. E quando isso acontecesse, ele finalmente estaria pronto para romper para o 10º nível. Sem hesitar, ele continua avançando. E pouco depois, o núcleo da estrela surge diante de seus olhos. Mas, ao invés de recuar, Lucien mergulha diretamente nele. Enquanto isso, a cena muda novamente. Já havia se passado quase 3 meses desde o envio dos convites do torneio. E para todos os setores estelares, aquele evento abalou completamente a paz dos 12 setores, como um meteoro atravessando os céus. Todos estavam falando sobre esse torneio. Pessoas de todos os lugares estavam empolgadas. Naves viajando rumo a Yumin sem parar. Afinal, não era todo dia que se tinha a chance de assistir os maiores poderes do universo lutando entre si. Além disso, grandes nobres, artistas marciais famosos e jovens gênios começaram a surgir de todos os cantos. Enquanto isso, Yumo organizava um enorme banquete para receber todos os convidados. E praticamente todo mundo estava aproveitando o momento. Claro, os comerciantes também não perdiam essa oportunidade. Inúmeras naves comerciais começaram a chegar ao setor. Dentro de uma dessas enormes embarcações, um rapaz extremamente bonito observava o espaço em silêncio, aparentemente perdido em pensamentos. Então, uma voz interrompe o momento e pergunta o que ele estava pensando. Uma bela mulher de corpo deslumbrante se aproxima lentamente. E que gata! E claro, ela também possuía 2 grandes personalidades. Se é que você me entende. Léo sorri educadamente e responde como um verdadeiro cavaleiro, dizendo que apenas estava passando o tempo. Mas logo em seguida, quase desviando da pergunta, ele questiona o que a Lady Trinis achava da beleza do céu estrelado. A garota imediatamente pede para ele abandonar toda aquela formalidade. Ela queria que ele a chamasse apenas de Trinis. Então joga o cabelo para trás. Ela olha pela janela e admite que o espaço realmente é bonito. Mas, depois de um tempo, tudo começa a parecer sem graça. Segundo ela, as coisas não estavam bem seguras ultimamente, o que acabava estragando um pouco o clima. Então ela observa discretamente o perfil perfeito de Léo, claramente percebendo que ele fazia exatamente o tipo dela. E logo descobrimos o motivo de tanto interesse. Léo era um cultivador no pico do nível 11. Sua nave havia sido destruída durante uma batalha. E coincidentemente, ele estava indo direto para Yumo para participar do torneio. Como uma nave de Trinis não possuía muitos combatentes fortes, ela decidiu ajudá-lo. E pelo jeito, ela definitivamente não era uma garota tímida. Sem hesitar, Trinis segura a mão de Léo e o puxa para mais perto. Ela comenta que tudo ficou extremamente caótico recentemente, principalmente com os piratas espaciais atacando mercantes como ela. Segundo Trinis, os executivos locais dos setores próximos já não conseguiam mais controlar a situação. Por isso, ter alguém como Léo por perto a fazer se sentir muito mais segura. Léo apenas suspirou e comentou baixinho que fazia tempo desde a última vez que ele realmente se sentiu seguro. Percebendo que o clima ficou meio pesado, ele muda de assunto e pergunta se ela já percebeu quantas coisas existiam no campo de batalha. A garota fica surpresa ao descobrir que Léo já esteve naquele lugar, mas então, olhando pela janela, ele responde calmamente: existe apenas 3 cores naquele lugar: céus cinzentos, bestas escuras e sangue vermelho. Então, encarando diretamente os olhos delas, Léo continua: um vermelho capaz de manchar tudo ao redor. Trinis engole seco, claramente abalada pelas palavras dele, mas Léo continua descrevendo o cenário: corpos espalhados por todos os lados,
e um silêncio tão pesado que parecia gritar muito mais alto do que qualquer som. Percebendo o medo da garota, Léo finalmente se dá conta que exagerou. Então ele pede desculpas, explicando de forma meio constrangida que acabou sendo levado por lembranças ruins. Eu não queria te assustar, Capitã Trinnes. Mas ela apenas suspira e corrige novamente, dizendo para ele chamar ela apenas de Trinnes, sem títulos e definitivamente sem capitã. Logo depois, Léo pergunta se ela conhece algum dos favoritos para vencer esse torneio. Então Trinnes começa a citar alguns nomes que considera extremamente perigosos. E o primeiro deles era Grey, da família demônio do setor Borboleta Negra. Mesmo estando apenas no nível Lua, Grey já havia alcançado o pico do nível 11 apenas com 700 anos de idade. O próximo nome citado por Trinnes era mais assustador: o demônio do gelo, Norue, do setor Rio. Além de possuir uma raríssima linhagem de luz solar de 3 estrelas, Norue aparentemente estava prestes a romper para o 12º nível a qualquer momento. E o mais absurdo de tudo, ele nem sequer tinha 400 anos. Até a própria Trinnes admitia estar chocada, comentando como um prodígio monstruoso continua surgindo sem parar. Mas, eventualmente, toda a conversa acabava chegando no mesmo nome: Lucian. Segundo ela, ele era o verdadeiro homem daquele torneio, porque Lucian era o verdadeiro motivo para aquele evento acontecer. Afinal, um talento de nível imortal não aparecia há mais de 1 milhão de anos. Ela confessa que sempre acreditou que essa existência fosse apenas em lendas, e agora talvez tivesse a chance de conhecer alguém assim pessoalmente. Léo também comentou que, até mesmo no campo de batalha espacial, indivíduos de nível imortal eram extremamente raros. Porém, Trinnes aponta um problema importante: Lucian ainda estava apenas no nível 9, e ela teme que ele acabe sendo completamente ofuscado pelos outros monstros do torneio. Na verdade, segundo as apostas pré-torneio, Lucian tinha menos de 20% de chances de vencer. Léo encara a foto de Lucian por alguns segundos em silêncio. Então, do nada, Trinnes pergunta se ele pretende participar do torneio. Segundo ela, com a força dele, alcançar o topo seria fácil demais. Por um instante, Léo congela, mas logo balança a cabeça. Calmamente, ele responde que não irá competir. E então, com expressão fria, revela que possui assunto mais importante para resolver. Mas claramente, Trinnes não percebe a mudança repetindo em sua aura. Ela apenas aceita a resposta normalmente, embora parecesse um pouco decepcionada. Mesmo assim, ela continua curiosa sobre o campo de batalha espacial. Léo então olha para o planeta flamejante ao longe e começa a explicar lentamente. Segundo ele, o campo de batalha espacial é um lugar criado para os fortes, um upgrade para os poderosos e um moedor de carne para os fracos, um espaço mergulhado em sangue e fogo. Guerreiros poderosos surgem em um momento e desaparecem no próximo. Não existe tempo para respirar naquele lugar, murmura Léo em voz baixa, apenas desespero e morte. O peso em suas palavras faz um arrepio percorrer o corpo de Trinnes, mas estranhamente, aquilo a faz sentir ainda mais atraída por ele. Por um breve instante, ela quase se joga em seus braços, mas consegue se controlar. Tentando aliviar o clima, ela diz que o passado ficou para trás. Afinal, se Léo sobreviveu ao campo de batalha espacial e conseguiu voltar vivo, isso só podia significar uma coisa: ele também é extremamente forte. Mesmo sem participar do torneio, ele poderia facilmente conquistar uma posição elevada em qualquer setor. Mas Léo responde que está cansado de lutar. Ele afirma que não possui interesse em fama ou glória. Tudo o que queria agora era um lugar tranquilo para viver uma vida normal. Naquele momento, Trinnes vê uma oportunidade. Ela imediatamente o convida para entrar em seu grupo como chefe de segurança, e ainda acrescenta que ele poderia pedir qualquer valor que quisesse. Enquanto fala sobre pagamento, ela se aproxima lentamente, forçando o corpo nele de forma provocante, enfatizando especialmente as palavras qualquer. Por um segundo, Léo parece tentado, mas naquele instante, a nave inteira começa a tremer violentamente. Trinnes perde o equilíbrio e cai no chão, porém Léo sequer tenta segurá-la. Logo depois, um membro da tripulação invade a sala avisando que estava sendo atacados, provavelmente por piratas espaciais. Trinnes entra em pânico imediatamente, mas Léo apenas estende a mão calmamente e pede para ela se levantar até que a equipe de segurança chegue. Ela concorda sem hesitar. Naquele momento, Trinnes já enxergava Léo como seu ponto seguro. Do lado de fora, as naves inimigas se aproximavam rapidamente, e no instante que veem Léo, todos começam a comemorar, dizendo que agora estavam salvos. Ele responde calmamente que aquilo não era grande coisa, o que só aumentava ainda mais a confiança de todos. Então, antes de qualquer ordem, Léo fez uma última pergunta: todo mundo está aqui? Trinnes confirma, afirmando que aquela era toda a equipe disponível e que todos seguiam as ordens dele. Léo sorri, e então um de seus braços envolve os ombros de Trinnes, enquanto a outra mão segura lentamente o cabo da sua espada. E naquele instante, toda a sua presença muda completamente. Seus olhos explodem por intenção assassina. E então, com um corte único, ele corta. Uma onda
onda brutal de energia atravessa a sala e ninguém sequer tem tempo de reagir. Um dos homens olha instantaneamente para baixo, apenas para perceber que metade de seu corpo desapareceu. Em segundos, todos os corpos caem no chão. Todos foram cortados brutalmente em pedaços. Trinnis observa a cena em completo choque. Sua voz treme enquanto pergunta: por quê? Léo segura o pescoço dela e a puxa para perto do seu corpo. Então, friamente, ele responde: porque você sempre foi minha presa. E assim, toda a tripulação é massacrada. Ainda segurando sua espada, Léo comenta calmamente que o campo de batalha espacial possuía mais do que apenas 3 cores, especialmente o sangue das diferentes raças espalhadas pelo universo. E segundo ele, aquilo era quase bonito. Então Léo revela algo que nunca contou para ela. O verdadeiro motivo para não participar do torneio: ele era um desertor. Todos os outros títulos haviam sido retirados dele, e oficialmente ele nem sequer era mais considerado um cidadão. Trinnis permanece imóvel, completamente destruída pelo desespero. Pouco depois, o restante dos piratas invade a nave sequestrando tudo. Enquanto isso, os criminosos começam a elogiar Léo como um verdadeiro gênio, dizendo que ele tomou aquela nave sem menor esforço. Os gritos de comemoração ficam cada vez mais altos. Um após o outro, os piratas levantam os punhos e começam a gritar o mesmo nome: Estrela Púrpura, Léo. E só naquele momento, Trinnis finalmente entende com quem esteve lidando o tempo todo: um criminoso ranking Triple S, procurado por mais de outros setores estelares diferentes. Seu estômago revira. Tudo finalmente fazia sentido. O sorriso gentis, o passado misterioso, a falsa vulnerabilidade, tudo era atuação. Completamente indiferente, Léo apenas comenta: é bom te ver novamente, querida Trinnis. Mas agora, a maneira como ele dizia aquilo era absolutamente nojento. Trinnis encara Léo com puro ódio. Sua voz treme de raiva enquanto avisa que ele não deveria se achar tão esperto. Ela revela que toda a comunicação da nave estava sendo monitorada pela agência de execução da lei, e que desde o momento do ataque, reforços já estavam a caminho. Mas, como esperado, Léo sequer demonstrava preocupação. Ele apenas dá uma risada leve e agradece pelo aviso. Acho que já é hora de partirmos, diz ele casualmente. Então, ordena a retirada, e todos os piratas ali obedecem imediatamente. Antes de sair, Léo ainda provoca a Trinnis mais uma vez, agradecendo pela ajuda que ela deu durante o dia inteiro. Então ele puxa o cabelo dela brutalmente para trás e diz que odeia desperdiçar comida, e que sempre limpa o prato antes do final. Naquele instante, seu sorriso se torna completamente perverso. Léo anuncia que, depois da fuga, ela seria mantida viva e compartilhada entre toda a tripulação. Os outros piratas começam a gritar animados. Enquanto isso, Trinnis, completamente paralisada pelo horror, percebe o quão cega foi por confiar naquele monstro. Ela tenta se afastar, mas sua resistência apenas diverte mais os piratas. Porém, naquele momento, um deles aponta para a janela e pergunta: que diabos é aquilo? Instantaneamente, todos olham para fora da nave. Enquanto isso, acima das estrelas próximas, algo estava se movendo. No começo, parecia apenas um estranho brilho distante, mas então, um enxame de pássaros dourados começa a voar na direção da nave, e no meio deles, era possível ver uma pessoa. No segundo seguinte, um olho gigantesco se abre, e naquele instante, Léo congela completamente. Suas pupilas encolhem, sua boca se abre tentando formar palavras, mas nenhum som consegue sair. O que Léo viu para deixar ele tão assustado assim?